Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 8. Eu estou gostando de falar sobre o Espírito Santo e isso está fazendo bem. Romanos 8, verso 1. Agora, pois, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Agora, vemos aqui que no capítulo 8 de Romanos existe uma progressão, Deus falando sobre as diferenças de andar na carne e andar no Espírito. O andar no Espírito O andar no Espírito tem a ver mais com o Espírito Santo. Andar no Espírito significa andar na palavra, porque a palavra e o Espírito sempre concordam, mas, vamos dizer assim, isso começa com a obra do Espírito Santo em sua vida, é disso que trata Romanos 8. Ele fala de 4 coisas diferentes que o Espírito Santo faz na vida do crente. A primeira é encontrada no verso 10. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Agora observe que o versículo 11 fala sobre o Espírito de Deus habitando em você, vivificando o seu corpo mortal. Repita, vivificando. Isso significa te tornando vivo, trazendo a vida de Deus a você. A Bíblia fala muito dos vivos e dos mortos, os vivos e os mortos. Deus deu a você um Espírito vivificante. O seu nome é Espírito Santo, é o Espírito Santo. Então essa é a primeira coisa mencionada aqui. O Espírito Santo habitando em você, ele vivifica o seu corpo mortal, é disso que estamos falando aqui. O poder vivificador de Deus, operando em favor do nosso corpo mortal. E aí o próximo versículo é o verso 13. Se viverdes segundo a carne morrereis, mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Essa é a segunda coisa que vemos em Romanos 8 que o Espírito Santo faz. Ele nos guia. Agora, tão simples quanto parece ser, ou tão simplista quanto parece, o testemunho que a irmã deu sobre toalhas foi um direcionamento do Espírito. O Espírito Santo, porque, de acordo com o testemunho dela, e ele é de forma paralela, idêntico à forma como o Espírito Santo lidou comigo, quando eu pedi ao Senhor, me mostre como prosperar, me mostre como pôr essas coisas para funcionar de forma prática. Vê, não é apenas aquilo que você conhece, é o que você faz com o que você conhece. Eu ouso dizer que todo mundo aqui conhece palavra suficiente para conseguir fazer qualquer coisa que precise ser feita. Você pode saber o suficiente, mas talvez não esteja aplicando esse conhecimento. Você pode não estar praticando a palavra exatamente como deveria fazer. Você pode estar praticando ela parcialmente. E, claro, isso acontece porque você pratica tanto quanto conhece. E não é necessariamente tudo que existe, por isso que a Bíblia é uma revelação progressiva. Você age na palavra que Deus te deu e Ele vai te dar mais. Haverá mais revelação e mais para agir. Então, tantos quantos são guiados, foi o direcionamento do Senhor no caso dela, para usar a toalha. É o direcionamento do Senhor que é usado para largar seu pensamento. Ele quer mudar a sua perspectiva. Isso é outra coisa que é muito importante, vamos abordar daqui a pouco, sobre o Senhor mudar a sua perspectiva. A terceira coisa, verso 15, porque não recebestes espírito de servidão para temer, mas recebestes espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A palavra Abba, é claro, vem da palavra, em hebraico significa papai. Então, Deus quer que saibamos que o nosso relacionamento com Ele é íntimo, como de um pai com um filho, ou de um pai com uma filha, de um papai. É muito comum aqui as filhas chamarem assim, papai. Então é um relacionamento pessoal e íntimo, próximo, não é algo distante, um relacionamento com alguém que é muito austero, alguém que está sempre longe, sobre um altar, ou alguém que está num trono muito longe lá fora. Não, ele vive aqui dentro. Pela pessoa do Espírito Santo, ele vive aqui dentro e é o nosso papai. Ele é o nosso pai. Sabe, eu aprendi o seguinte, eu lembro da minha infância e sabe, eu ainda fico pensando que eu fui enganado porque o meu pai morreu jovem demais. O meu pai tinha 49 anos de idade quando ele foi estar com o Senhor, ele está no céu hoje. Eu tinha acabado de passar dos 20 anos. E tem alguns momentos ao longo desses 40 e poucos anos que eu... Não, peraí, 50 e poucos anos. 50, quase 40 e poucos. Que eu
que eu pensei, sabe, eu poderia ter usado o meu pai nessa situação. Certamente eu gostaria de ter conversado isso com o meu pai. Certamente eu gostaria de saber o que o meu pai achou dos seus netos. E também isso e aquilo. E, é claro, eu tenho um pai celestial, que cuida de mim, que provê tudo, mas eu não me incomodo de falar. Eu fico sempre pensando como seria ter o meu pai. Você está me ouvindo? Eu não acho que um homem ou uma mulher chega a perder este desejo por um relacionamento paterno, ou às vezes, de alguma forma, essa necessidade de um relacionamento com o pai. Graças a Deus por todos nós termos Deus como nosso Pai Celestial e pela pessoa do Espírito, Ele traz esse relacionamento para o foco onde percebemos que podemos chamar de Pai o nosso Pai Celestial. Papai, Ele é o nosso Pai. Glória a Deus. E então, finalmente, quando vamos para o versículo 26, descobrimos a quarta coisa que Romanos 8 diz que o Espírito faz. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas porque não sabemos o que devemos orar. Veja, não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. E aquele que examina os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. O verso 28 diz: sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Então a quarta coisa que vemos aqui é que o Espírito Santo nos ajuda em nossa vida de oração. Ele nos dá a forma certa de orar. Ele nos ensina a orar, ele nos mostra coisas a respeito da oração. E isso tem múltiplas camadas, você entende agora? Já já falaremos disso, mas mais uma vez, notem, verso 28, sabemos, repitam, sabemos. Todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com seu propósito. Mais uma vez, eu quero que você deixe o seu treinamento denominacional de lado. Eu quero que você deixe a sua mente religiosa, todo o ensino religioso de lado, porque esse versículo não está se referindo a todas as coisas no mundo. Você não pode tirar isso de contexto. O que ele está dizendo é que todas estas coisas que o Espírito de Deus, em Romanos capítulo 8, faz, trabalham juntamente para o nosso bem. Ou seja, ele não está dizendo que derrames trabalham para o nosso bem, não está dizendo que acidentes trabalham para o nosso bem, ele não está dizendo que, batidas de carro cooperam para o nosso bem. O que ele está dizendo é que todas essas obras do Espírito, todas essas coisas que o Espírito faz, trabalham juntamente para o nosso bem. Agora, quando você está andando neste lugar e o Espírito de Deus está atuando em você e ele tira os seus limites à medida que você coopera com ele, ele pode te levar a um lugar onde até as coisas ruins que acontecem, elas acabam se transformando em benefícios para você. Você está acompanhando o que eu estou dizendo? Em outras palavras, ele pode te mostrar como pegar os limões da vida e fazer limonadas. Mas não significa que ele te deu os limões. Não significa que ele causou os problemas e muito menos que isso faz parte do plano mestre dele, um problema acontecer com você. Não é parte do projeto dele para você o fato de você passar por este fogo. Lembre-se, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles foram para a fornalha, mas não foi Deus que os pôs na fornalha. Os homens os puseram lá. Por que os homens os puseram na fornalha? Porque se recusaram a adorar qualquer outro senão Deus. Agora, nesse planeta, nessa terra e nesta vida, se você permanece no princípio de servir a Deus e andar com Ele, você vai ter perseguição. A única forma de evitar perseguição é voar abaixo do radar e não se parecer com um cristão. Mas ainda assim o diabo sabe que você é cristão e ele vai trazer perseguição. Então é melhor você abraçar logo isso e dizer, glória a Deus, vamos avançar. Como Matt Dillon disse uma vez, se é para ser um urso, que seja um urso grande. E se você vai ser cristão, é melhor ser um cristão dos bons. Porque são os bons cristãos que são descritos em Romanos capítulo 8, são guiados pelo Espírito. Aqueles a quem o Espírito testifica, aqueles a quem o Espírito vivifica, aqueles, glória a Deus, a quem o Espírito ajuda em suas fraquezas e ajuda em sua vida de oração. Glória a Deus. Então, a partir daí, vamos para a parte final desse capítulo e vemos no versículo 37, mas, em todas estas coisas, somos mais do que vitoriosos
através daquele que nos amou, repitam, mais que vitoriosos. Agora, eu vou te dar algo aqui só para te animar. Verso 27. Porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. Viu esse versículo? Vê a palavra intercessão? Essa palavra intercessão no grego significa uma hiperintercessão. Aqui é traduzido apenas como intercessão, mas ela vem de uma palavra grega composta que significa hiper. A primeira parte dessa palavra, na verdade, é uma transliteração da palavra grega hupo, que se escreve H-U-P-O. Hiperintercessão. Mais do que vitoriosos, vem de uma palavra grega que significa hiper-vitoriosos. O Espírito Santo faz hiper-intercessão em nosso favor, de forma que podemos ter hiper-vitórias. O que é uma hiper-vitória? Mais uma vez, a palavra é transliterada e significa mais do que vitoriosos. Mas espera aí, no que você pensa quando ouve a palavra hiper? Talvez pense numa criança correndo por todo lado que talvez você precise, sei lá, dar algum remédio para ela parar. É isso que a medicina moderna tem feito. Uma criança hiperativa tem tanta energia que ela não consegue ficar parada, fica correndo para todo lado. Talvez você tenha sido assim quando criança. Talvez algum de vocês foi assim. Quando eu penso na palavra hiper, eu penso num hipersônico. Veja, supersônico significa que quebra a barreira do som. Mach 1. Hipersônico, Mach 2, Mach 3, Mach 4, Mach 5. 4, 5, 6 vezes a velocidade do som. Quando eu penso em hiper, é algo além do super. Tem gente que se satisfaz com o tamanho super. Não, Deus. Ele quer o tamanho hiper. Oh, glória a Deus. Então, vamos ver isso de novo. Vamos voltar para ver o primeiro versículo que vimos aqui em Romanos 8. Agora, pois, não há nenhuma condenação. Eu quero falar um pouco de condenação. Vá comigo para o livro de Mateus, capítulo 12. Vamos passar por algumas referências hoje. Mateus capítulo 12. Jesus disse, eu vou começar aqui do versículo 34. Ele disse, ó geração de víboras, como vocês sendo maus, podem falar coisas boas? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom traz boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro traz coisas más. Mas eu digo a vocês que cada palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, ou literalmente do grego no dia da crise. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Agora note isso, por suas palavras você será justificado, por suas palavras você será condenado. É muito importante entender de onde vem a condenação. A condenação não vem de Deus. Romanos 8, 1 e 2. Deus não é o condenador. A fonte da condenação, é claro, está em Satanás, mas não está tanto na abordagem pessoal de Satanás, está mais na natureza de pecado. É o seu próprio coração que vai te condenar, porque Jesus disse aqui, do que há em abundância no coração, disso a boca fala, e por suas palavras você será condenado. Então o que Deus faz para eliminar a condenação da sua vida é se livrar dessa natureza de pecado é claro, legalmente o que Jesus fez 2000 anos atrás, e por experiência, o que acontece quando você o encontra. Ele vem habitar em você, o Espírito Santo firma residência dentro de você. Se o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos habita em você, habitar significa fazer residência, habitar significa ter o seu lar em. Se o Espírito de Deus habita, se ele vive em você, se ele firmou residência em você, então ele, pelo seu Espírito, fará várias coisas e uma delas é vivificar seu corpo mortal, mas aqui ele também elimina a condenação. Mas é nisso que temos que cooperar com ele, porque é por nossas palavras que somos justificados e por nossas palavras que somos condenados. Então, eis o que você tem que fazer. Você tem que dar ao Espírito Santo controle da sua língua. Você tem que deixar o Espírito Santo começar a influenciar as palavras que você fala. No versículo 43, Jesus traz a seguinte ilustração. Ele diz, quando um espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então ele diz, eu voltarei para minha casa de onde saí, e voltando a encontra vazia, varrida e adornada.
Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e eles entrando habitam ali, e o último estado desse homem será pior do que o primeiro. Notem, o estado do homem foi determinado pelo que estava habitando dentro dele. Então Jesus usa esta ilustração de um espírito imundo saindo de um homem. Muito bem, então temos aqui a imagem de Jesus se tornando o Salvador pessoal. Eu abro o meu coração, chamo Jesus de Senhor da minha vida, creio que Ele ressuscitou. Eu o aceito como meu Salvador, eu nasci de novo. O espírito imundo, qualquer que seja o demônio que operou em e através de você, e aquele espírito humano não regenerado que estava dentro, tudo se vai. Eu sou uma nova criatura. Deus vive dentro de mim, mas agora eu tenho algumas responsabilidades. Não é simplesmente uma questão de, Deus faz tudo e eu apenas flutuo pela vida vivendo no mar de rosas. Eu tenho que me entregar a algumas coisas, eu tenho que abrir o meu coração para ouvir. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que cooperar com Deus. Em outras palavras, eu não estou fazendo o trabalho dele, mas eu tenho sim que cooperar com ele. E isto é uma chave porque o Senhor falou algo comigo durante o louvor que eu nunca tinha pensado antes, e já eu te conto. Mas é uma questão de cooperar com o Senhor. Veja, Deus quer nos trazer a um lugar. É aí que o mundo secular, o mundo religioso e também muito desse mundo da igreja sem iluminação confunde todas as coisas. Eles pensam que cada um de nós pode viver sendo crentes. Eles pensam que podemos viver a vida da forma que nós queremos viver. Mas isso não é bíblico. Deus quer formar Cristo em cada um de nós. Veja, se você encontra alguém em quem Cristo foi formado, e eu não estou apenas falando de nascer de novo, não falo só de ter relacionamento com Deus, mas alguém que teve sua mente renovada, alguém que se inclinou ao Espírito de Deus, alguém em quem a vida se formou, não vai haver lugar nessa pessoa para perguntas sobre sua sexualidade. Não vai haver dúvidas sobre quem ela é. Essa pessoa não vai tentar viver um estilo de vida pervertido. Quando Cristo é formado em você, você se torna como Cristo. Você está ouvindo? Então aí está o problema. Não se trata apenas de nascer de novo, trata-se do Espírito de Deus operando em nós, fazendo do jeito dele, de nós deixarmos Cristo ser formado em nós. Então, aqui está o homem, em Mateus capítulo 12, ele está livre do diabo e da influência do diabo. Mas então, mais tarde, o diabo volta e encontra aquela casa vazia, varrida, adornada. Está limpa, mas vazia. Então o que ele faz? Acha uma forma de entrar. Certo, você lembra que alguns anos atrás o Espírito Santo falou algo em nossos cultos e nos disse o que fazer nesses dias que viriam? Naquele tempo não sabíamos de que época ele falava. E, de fato, francamente, de algumas maneiras ainda não sabemos. Nós até sabemos em que ponto estamos, sabemos do que vai acontecer, mas não sabemos em que caminho estaremos andando entre agora e esse tempo. Qual é o nosso trabalho? Lembra do que o Espírito Santo nos disse? Permaneçam cheios e não atrapalhem Deus. Aqui está um homem que está vazio. Ele foi varrido, limpo, mas não permaneceu cheio. Agora, vamos para o livro de Atos. Vamos no capítulo 2. Atos, capítulo 2. E enquanto você encontra, eu quero te lembrar que Jesus disse que o estado daquele homem era determinado pelo que estava habitando na casa. Veja, muitos aqui gostariam de ver o estado de suas vidas mudado. Gostaríamos de ver o estado da nossa nação mudado. Gostaríamos de ver o estado dos nossos interesses mudado. O estado da nossa condição será determinado pelo que está habitando na casa. Então, mais uma vez, vemos que o princípio bíblico é e sempre foi que a mudança sempre vem de dentro e não de fora. Nós conhecemos estas coisas, pregamos e ensinamos estas coisas, mas é tão fácil esquecer dessas coisas quando vivemos a vida cotidiana, quando passamos pela vida. Então, Atos capítulo 2, verso 1, e quando o dia de Pentecoste chegou completamente,
Todos eles estavam unânimes em um lugar. E quando olhamos para isso, há algo muito importante para entendermos. Isso não aconteceu com eles individualmente. Foi uma experiência individual, mas aconteceu quando estavam corporativamente juntos. E veremos esse padrão por todo o livro de Atos. Tudo isso acontece na maioria das vezes, e houve exceções, mas na maioria das vezes teve a ver com a sua unidade corporativa. Todos eles estavam unânimes em um lugar, e de repente... Veja, não foi de repente para Deus, mas foi de repente para eles. Quando falamos de repentes, quando dizemos que estamos esperando de repentes, que estamos crendo por de repentes, não é de repente para Deus. Entendemos isso? Deus já prepara todo o caminho de forma adiantada. Mas às vezes, quando interceptamos, quando entramos em contato com aquele caminho, aquilo parece como de repente. Mas eu gosto disso, porque estamos aqui vivendo nessa esfera do tempo. Eu gosto dos de repentes, e você? Todos eles estavam unânimes em um só lugar, juntos, em unidade. Verso 2, e de repente, veio um som do céu como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E lá apareceram a eles línguas divididas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia falar. Agora notem, aconteceu a cada um deles, e aconteceu a todos eles. Cada um e todos é uma experiência pessoal, mas de novo estavam unânimes em um só lugar. Coisas assim, eu estou dizendo, Deus guardou alguns de repentes para esses últimos dias, e coisas vão acontecer quando estivermos juntos em unidade. Você está aqui, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia falar. Veja, atenção, responda a pergunta. Com que eles foram cheios? Não é pegadinha. Com que eles foram cheios? Foram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu quando foram cheios? O que aconteceu? Eles falaram em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia falar. Agora eu quero que você deixe de lado a definição típica ou estereotipada do Pentecostes do falar em outras línguas. Eu quero ver isso mais amplamente hoje. Não pense apenas em termos de orar em línguas, orar numa língua desconhecida. O que eu quero que você veja é que quando eles foram cheios, Deus assumiu o controle da língua deles. Quando foram cheios com o Espírito, agora Deus está controlando a língua deles. Eu não quero dizer que está forçando ela. Veja, eles se inclinaram, agora estão cooperando e então Deus tem o controle da língua deles. Agora, não apenas eles falaram idiomas que eram desconhecidos para eles. E então, pessoas, você sabe, em Jerusalém ouviram eles falando na língua deles, mas daí, é claro, isso foi uma manifestação sobrenatural, mas houve outras manifestações dessa plenitude do Espírito. Deus estava controlando, com a concordância, com a permissão deles, as suas línguas e eles falaram com ousadia. Houve uma ousadia que chegou até eles quando foram cheios com o Espírito. Não estavam apenas falando numa língua desconhecida, havia uma diferença na forma como eles falavam. Começaram a falar com ousadia. Veja, você tem que lembrar, Pedro era o senhor frangote. Quando Jesus foi julgado, Jesus disse, você vai me trair 3 vezes? E Pedro disse, você está brincando? Eu não. Ora, vamos, eu sou o Pedro. Eu sou a pedra. Não é? O nome dele significava isso, pedra, pequena pedra. E então Pedro disse, eu nunca te negarei. Jesus disse, veremos. 3 vezes. Ele fugiu. 3 vezes ele recuou. 3 vezes ele disse, não conheço, não conheço. Perguntavam, você não estava com ele? Não conheço ele. Eu não estou nem aqui. Uma garota, uma serva uma vez perguntou, você estava com ele, não era? E ele, eu não. Então Pedro era o senhor frangote, mas quando o Espírito de Deus o encheu, ele não apenas falou em línguas, mas Deus assumiu o controle da forma como ele falava. E ele ficou diante de toda aquela multidão que você sabe, 53 dias antes eles, na verdade 50 dias, desculpem, tinham crucificado Jesus. Ele ficou diante deles e fez eles ficarem quietos, sabe? Ele simplesmente arrepiou, ele fez eles ficarem de queixo caído. Disse a eles, é isso que vocês fizeram? Mataram o príncipe da paz? Agora é melhor se arrepender. E disseram, o que devemos fazer?
3.000 homens entregaram sua vida ao Senhor por causa da ousadia de Pedro. Repita, ousadia. Veja, o Espírito Santo, quando você está cheio do Espírito Santo, ele te faz ousado. Quando você é ousado pelo Espírito, eu não estou falando de você se achar. Eu não estou falando de impetuosidade, eu não estou falando de alguém que grita. Essas coisas podem servir como uma falsificação ou como substitutos da ousadia de verdade. A ousadia é uma ausência de medo, ela não tem nada a provar para ninguém e não recua por nada. Ela se move de um jeito diferente. Olha para as coisas de um jeito diferente. Porque o que aconteceu com aqueles discípulos que estavam no cenáculo foi como... Não notem o que acompanhou tudo aquilo. Houve um som como de um vento impetuoso e houve línguas de fogo pousando sobre cada um deles. Eu sei que eram como centelhas, algo como descargas elétricas caindo ali, sabe, por todo aquele lugar. Mas o que aconteceu foi que foram cheios do Espírito Santo como... Sabe, eu sempre comparo como um balão com ar quente. Você provavelmente já viu. Alguns já viram pessoalmente, todos já viram uma imagem de festivais de balões de ar quente em alguns lugares. Eles têm no Novo México, eu já vi no sul da Califórnia há algum tempo atrás e, sabe, acordávamos toda manhã e a gente via naquelas áreas de campo, sabe, no interior do sul da Califórnia, sabe, os campos totalmente tomados por balões de ar quente. Você sabe como é o clima lá e então, toda manhã, sabe, eles... Bem cedo de manhã, a gente se levantava e olhava pela varanda e estavam todos aqueles balões subindo, era algo bonito. Era algo realmente impressionante ver tudo aquilo subindo e as pessoas dentro daqueles balões olhando para baixo, vendo todas aquelas plantações no meio daquele campo, toda aquela comunidade que trabalha com agricultura ali. E era muito legal porque muitas vezes voavam sobre as casas, todo mundo dando tchauzinho e eles respondendo. Mas a questão é, veja, a forma como funciona aquele balão, se você olhar para aquele balão no chão, ele não é nada além de uma grande sacola. É um saco gigante, é isso que ele é, todo amarrado com cordas, naquela cesta, como uma gôndola onde as pessoas sentam. Mas o que fazem, eles colocam um queimador de gás propano e aquilo começa a soprar ar na boca daquele grande saco. E aquele ar aquecido é mais leve do que o ar frio, começa a preencher aquela bolsa e a bolsa começa a ficar cheia, então ele vai encher aquele balão e ele começa a ficar cada vez maior e aí aquela bolsa começa a querer sair do chão. Basta alimentar com ar quente, você não precisa orar, não precisa implorar, não precisa içar, não precisa de um guindaste ali, você só continua alimentando aquilo com aquele ar quente e ele se expande e sobe assim e ele começa a fazer força. Começa a esticar aquelas cordas que o seguram e então começa a puxar com força todas aquelas cordas e se não tiver preso ao chão, aquela cesta se vai. Porque o balão vem. Então na hora certa todo mundo dentro da cesta, é hora de soltar aquelas cordas e continuam queimando o gás. E esse é o barulho que o queimador de propano faz, O som é assim. Se você colocar um peru ali, com certeza você vai assá-lo, eu não tenho dúvida, E aquele calor fica enchendo aquele balão e aquele balão vai ficando maior e maior, cada vez mais leve, e vai puxando e puxando e puxando. E antes que a gente perceba, ele já está fora do chão. Foi o que aconteceu com a igreja. Todos eram como bolsas ali, todos limpos, mas estavam leves demais, sem volume. E então vem o Espírito Santo e há um som de um vento impetuoso. E foram cheios com o Espírito Santo. E aí, de repente, saíram daqui e foram para cá, mais alto. E aí saíram daqui e foram para cá. Veja, por exemplo, vocês são o mundo, entendam, e eu sou a igreja. Agora então eu vejo tudo diferente. E eu continuo subindo aqui. Agora então... eu vejo tudo de forma diferente. É claro, eu sei que vocês conhecem esse clichê. Está nos cartazes. Entenda, isso vem da aviação. A sua atitude determina a sua altitude. Alguém conhece esta frase? A sua atitude determina a sua altitude. Certo? Eu acho que eu estou citando certo. Dave, por favor, pega aquele avião ali para mim. Tem um avião ali na estante, bem rápido. Então... esse é um conceito da aviação.
e temos a razão para funcionar desse jeito. Vem correndo, Dave. Você é uma tocha de fogo. Obrigado. A sua atitude é esse eixo aqui, para cima e para baixo. Sua altitude é o quão alto ou baixo você está. Então, você já viu isso? Vocês já viram um jato? E a propósito, não tem nada mais legal no mundo do que observar um jato decolar de um pequeno aeroporto. A única coisa mais legal do que isso é pilotar aquele jato decolando daquele pequeno aeroporto. Eu tô falando, é legal demais. Pergunte à minha esposa, pilotos são muito legais. Então, a atitude determina sua altitude, muito bem. Você vê um jato decolando e ele vai assim. Ele muda a sua atitude e começa a subir mais alto. Mas isso é apenas parte da equação. Porque sem essas turbinas empurrando, não importa para que lado ele aponte, ele não vai mais alto. Essas turbinas se parecem com aquele queimador de propano que enchem o balão de ar quente. Basicamente, o que temos aqui é querosene misturado com ar comprimido. Temos a ignição. Isso vai soprando aqui na traseira da turbina. E sabe como é o som? O som é desse jeito. E então, com este impulso, a atitude do bico do jato consegue fazê-lo subir a uma altitude mais alta? Eu não sei se você já viu isso ou não. Isso é a coisa mais legal de um jato. Se você já viu um jato militar, digamos um F-15 Eagle, imagine asas como de águia, correndo e não se cansando, andando e não desfalecendo. Às vezes, sabe, aqui perto na base de Birmingham ou em outra base militar, um jato militar pode requerer uma subida sem restrições para 10 mil pés. Normalmente, você vê um desses aviões da Southwest ou da Delta, eles decolam e aí eles vão, depois da decolagem, sobem para 2.500 pés e só podem ir até aí. E então o controlador depois vai dizer, você pode subir até determinada altitude e eles ficam subindo dessa forma. Às vezes acontece rápido e você não percebe que há essa parada nessa altitude, mas é uma subida restrita. Um jato militar, isso é maravilhoso, eu gostaria de um dia poder fazer isso, eu ainda tenho vontade hoje, mas há algumas vezes em que um jato militar solicita uma subida irrestrita para 10 mil pés. Veja, um jato F-15 Eagle tem impulso suficiente que o torna capaz de acelerar verticalmente. Qualquer um com uma taxa de impulso de 1:1 é capaz de acelerar verticalmente dessa forma aqui. A maioria dos jatos não tem esse tipo de impulso. Então, aquele F-15 decola assim e está liberado para subida restrita até 10 mil pés. Ele decola, turbinas no máximo, você vê as chamas saindo. E ele sobe com o nariz para cima assim. E ele sobe direto para 10 mil pés. E quando chegam em 10 mil pés, ou pouco antes de 10 mil pés, rolam assim, e aí nivelam desse jeito, e aí viram assim, porque assim é mais fácil do que assim. Força G. Mas isso é um assunto muito técnico. Mas o ponto é que ele sobe até 10 mil pés sem restrição. E eu quero que você entenda isso em segundos. Segundos. A maioria dos aviões comerciais de passageiros sobe de 2 a 3 mil pés por minuto. Nessa média, eles vão assim. Mas essa coisa sobe 10 mil pés em menos de um minuto. É uma coisa... O indicador de altitude fica louco. De repente, já são 10 mil pés. Agora, a igreja... no livro de Atos, foram cheios. Então, a sua atitude determina a sua altitude. Eu estava sentado ali na minha cadeira. Veja, eu não planejava falar sobre isso. Foi algo que o Senhor acabou de falar comigo. Ele disse,
Muita gente tem a mentalidade errada sobre isso. Eles acham que isso coloca sobre eles a responsabilidade de se levantarem por suas próprias forças. Pensam, mude sua atitude e você terá uma altitude melhor. Ele disse, não é isso que eu quero. Ele disse, diga a eles que a altitude deles determina a atitude deles. A sua altitude determina a sua atitude. Você quer ter uma atitude melhor sobre as coisas? Tudo que você precisa é uma visão com os olhos de Deus da vida. E como você tem essa visão com os olhos de Deus? Seja cheio. Seja cheio. E aí, de repente, Pedro e os outros discípulos, no dia de Pentecostes, foram cheios do Espírito e a sua atitude mudou, porque a sua altitude mudou. Agora então, olham para tudo de cima. Antes, olhavam para cima, olhavam para Jesus na cruz, olhavam para cima, olhavam para o poderio de Roma, olhavam para o medo dos homens, olhavam para tudo aquilo e lembre-se, ainda ali no cenáculo, sabe, eles estavam juntos por obediência, mas não sabiam o que iria acontecer, mas agora estão cheios. E de repente, um novo nível de voo, uma atitude diferente. Eu te digo, tem algo sobre estar lá em cima, estar na altitude, que muda a sua atitude. Eu lembro quando eu comecei a pilotar jatos. Eu não quero falar tanto de aviação, só quero que você faça a relação. Quando eu comecei a pilotar, eu tive que passar algum tempo com outro piloto. Era um piloto checador, eu era o piloto em comando, mas ele estava lá para checar e garantir. Garantir que eu tinha tantas horas naquele avião para voar, ok. Ele checava tudo ali. Bem, lá estava eu no assento esquerdo, voando. A gente usava fones, usava um intercomunicador para a gente conversar, a gente apertava o botão para falar um com o outro, mas não precisávamos apertar o botão para falar. Eu estava ali sentado na minha cadeira, 35 mil pés, e eu olhei para baixo e eu pensei, veja, eu apenas pensei, só que eu falei, obrigado, Senhor, por me deixar pilotar jatos. E o meu copiloto me ouviu, e ele riu. E eu perguntei qual é a graça, e ele disse, o que você falou? E eu disse, o que foi que eu falei? E ele disse, obrigado, Senhor, por me deixar pilotar jatos. Eu disse, eu falei isso, e ele sim. Eu achei que só tinha pensado, mas saiu da minha boca e o microfone captou. A minha altitude impactou de tal forma a minha atitude. Eu olhando para baixo e tudo tão pequeno, tão insignificante, eu estava vivendo um momento único, por causa da minha altitude. Deus quer a igreja dele em altitude. E eu vi, no meu espírito agora de manhã, enquanto adorávamos a Deus, eu vi como numa subida sem restrições, eu vi a igreja subindo a 10 mil pés de uma vez e foi de repente. Eu estou falando de nós de forma corporativa e nós individualmente. Algumas das coisas que estão te perturbando agora, algumas das coisas que parecem tão grandes, coisas que parecem tão intimidadoras e de alguma forma que parecem sem esperança, a sua altitude vai mudar totalmente a sua atitude a respeito disso. Quando o Espírito Santo te leva à altitude, você olha para baixo tipo, é o quê? Quer dizer que era com aquilo que eu estava me preocupando tanto? Deus está levando vocês, filhos de Deus, a uma altitude maior. Você está liberado para um lugar mais elevado. E sabe, quando você está naquele lugar, quando você está naquela altitude, e de novo aqui, aquele balão não faz o trabalho. Aquele balão de ar quente não faz o trabalho. Ele só é cheio. E então, aquilo que está dentro, e é claro, tem que ter aquela pele por fora, tem que ter aquele tecido por fora, ou do contrário, o ar quente se dissiparia. Mas uma vez que há o container, aquele ar quente vai fazer o trabalho. Ele vai te levantar, vai te fazer pairar sobre aquilo, você flutua por todo lado, olhando para baixo para o problema. Eu me lembro o tempo todo da vez que Ed Dufresne e eu estávamos juntos e eu peguei uma carona com ele no avião dele
Ele era piloto formado. E estávamos atrás. E entenda, naquela época eu estava pilotando muito. Normalmente eu sentaria na frente, mas naquele dia eu estava lá atrás na cabine com ele. E a gente estava subindo, não sei, talvez estivéssemos a 15 mil pés, e eu olhei para baixo pela janela e eu disse: uau, isso é maravilhoso. Eu disse: tudo parece tão pequeno daqui de cima, não é? As casas, sabe, parecem algo assim. Os carros ficam desse tamanho. As pessoas não dá nem para vê-las. Eu olhei para baixo e disse: rapaz, tudo parece pequeno daqui de cima. E o irmão Ed disse: parece. Ele disse: rapaz, a sensação é boa aqui em cima, não é? Ninguém consegue te cobrar nenhuma conta daqui de cima. E eu disse: não conseguem. Antes que eu percebesse, ele pulou primeiro na minha frente, mas de repente estávamos os dois dançando no espírito naquela cabine. Glória a Deus! As contas não nos alcançam aqui. Não podem nos tocar. Não podem nem nos ameaçar. Estamos na altitude. Vocês estão me ouvindo? É assim que Deus quer que vivamos, é isso que significa ser cheios do Espírito. O Espírito vai te levar a uma altitude. E essa altitude vai determinar a sua atitude. Efésios capítulo 5, vamos bem rápido. Efésios 5. Verso 14, 5:14. Pelo que ele diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dos mortos, e Cristo te dará luz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Quantos creem que os dias são maus? Você crê que isso se aplica hoje? Verso 17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito. Deixa eu dizer algo. Aqueles na igreja que buscam se embriagar bebendo vinho, isso é um pobre substituto para o Espírito de Deus. Aqueles na igreja que valorizam demais essa liberdade, o que eles estão fazendo é cair na posição de substituir o menor pelo maior. É uma substituição pobre. Não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito, falando. Repitam, falando. Repitam, falando. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e fazendo melodias no coração para o Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Notem, cheios do Espírito falando, cheios falando. Eles foram cheios do Espírito e falaram. Cheios falando, cheios falando, cheios falando. Note como o falar e o ser cheio andam juntos. Então, não entre naquela história do ovo e da galinha, entendam isso. O enchimento com o Espírito Santo no Pentecostes foram todos cheios. Deus enche o seu povo. E então tudo que temos que fazer para cooperar com isso é continuar falando. Continuar falando. Entregue a sua língua a Deus. Quando foram cheios, Deus tinha a língua deles. À medida que Deus teve a língua deles, foram cheios. Quando você for cheio, Deus tomará sua língua. E quando Deus toma a sua língua, você é cheio. E o que eu quero dizer com isso é que ao invés de falar da prova, você vai falar do testemunho. Então, se você se encontrar num lugar onde você começa a ficar menos grato, num lugar em que você para de cantar, que para de dar graças a Deus, o que acontece é que o seu balão está vazando. Então vá em frente e comece a agradecer a Deus, e o que quer que você faça, permaneça em congregação, porque são em momentos como esses que Ele nos enche, e até numa medida maior, entendem? Sabe, a Tara estava conversando comigo sobre a última quarta noite, foi demais. Viemos aqui e o Dave pregou a mensagem sobre a cura ser a vontade de Deus, que não há diferença entre cura e o perdão de pecados, e eu vou dizer a você, nós saímos daqui totalmente cheios. Eu fui cheio. Tenho pensado nisso desde então. Precisamos desse tempo junto. É claro, estou pregando, você está aqui. Parabéns, eu te elogio por isso. Não, é sério, eu te elogio por isso. Porque é parte integrante desse processo. Mas você pode sempre monitorar o seu nível de enchimento aqui quando pela sua gratidão e pela sua atitude. Eu te digo, quando você está cheio,
Você tem uma perspectiva totalmente diferente das coisas porque você está vendo do ponto de vista de Deus. Agora, sabe, as situações aparecem, impedimentos e coisas assim. O diabo está sempre aprontando. Nós não vamos derrubar o diabo. Simplesmente vencemos. Ele está sempre aprontando. E ele está sempre mexendo com você, às vezes mais, às vezes menos, mas sempre há alguma coisa. E se não for com você, eu te garanto que é com a pessoa que está sentada ao seu lado. Isso faz parte do estar vivo, mas a nossa altitude determinará a nossa atitude, e a nossa atitude vai determinar o resultado. Como olhamos para as coisas e lidamos com elas. Sabe, lá no livro de Atos... Não, eu vou aproveitar que estamos aqui em Efésios. Note o que ele diz no verso 29 do mesmo capítulo. Estamos no capítulo 5. Não, vamos voltar para o capítulo 4, verso 29. Que nenhuma comunicação corrompida proceda da sua boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ele nos diz aqui, cuide do que você fala. O que eu estou dizendo aqui é que não se trata apenas de sair por aí, citando a palavra o tempo todo, mas fale a verdade em amor. E fale de coisas que edificam outras pessoas. Não dá para você criticar uma pessoa e ser edificado. Fale coisas que edificam um ao outro. Ajude a restaurar um ao outro, a encorajar um ao outro. Não fique derrubando a fé da outra pessoa. Sempre traga algo que vai levantar a atitude dela ao invés de se comiserar com ela. Eu conheço a tentação. Às vezes você encontra alguém que está passando por uma prova, passando por um momento difícil, e você pensa, eles não vão querer me ouvir. Sabe, sendo o Senhor alegre, talvez eu deva me comiserar com eles. Não, você não deve. Não chafurde com eles. Tire-os daquilo. E se eles não receberem, ame-os de qualquer forma. Mas tire-os dali. Porque é disso que precisam. Dê alguma palavra a eles para que pensem, glória a Deus. Conte o seu testemunho de como você superou algo, sabe, nos moldes de se eu posso, você pode. Se ele pode, ela pode também. Glória a Deus. A sua atitude, a atitude correta faz toda a diferença. Como você lida com as coisas. Eu quero trazer uma ilustração que talvez você deva... Deixa eu primeiro voltar aqui para Atos capítulo 2. Dia de Pentecostes. Cheios. Ousadia. Vá para o capítulo 3, imediatamente as coisas começaram a acontecer. Na igreja antiga, imediatamente milagres de cura aconteceram, lembre do homem aleijado lá. No capítulo 4, já houve libertação. E ao mesmo tempo que houve libertação, também ameaças surgiram contra eles. Mas então eles voltaram, se juntaram à congregação e elevaram suas vozes. E então eles oraram para que Deus lhes desse ousadia aos seus discípulos para que falassem a palavra com ousadia. E quando oraram, o lugar foi abalado, isso é o verso 31, onde estavam reunidos e foram cheios do Espírito Santo e falaram. Eles falaram, foram cheios e falaram, vejam como as duas vão juntas. Foram cheios e falaram, foram cheios e falaram. Quando você é cheio, isso afeta a forma como você fala. Isso afeta a sua altitude, e isso afeta a sua atitude. Quando você é cheio, as coisas mudam porque você lida com as coisas pelo Espírito e não pela carne. E é daí que vem a hipervitória. A hiperobra do Espírito Santo produz o hiperresultado da vitória. Agora, se avançarmos para o final deste capítulo 4, e com grande poder, verso 33, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e grande graça estava sobre todos eles, e não havia nenhum necessitado entre eles. Eu amo o fato de, na igreja primitiva, Deus ter tratado da falta bem cedo. Ele tratou da falta rapidamente. Ouça, se a igreja antiga aprendeu a como não ter falta, a igreja de hoje pode aprender a como não ter falta. Se grande graça estava sobre eles, grande graça pode estar sobre nós, glória a Deus. E eu estou crendo para isso. Estou pelejando para isso. E eu estou demandando isso, glória a Deus. E tudo que temos que fazer é sermos cheios. Permaneça cheio do Espírito. Olha o que aconteceu a seguir. Aí no capítulo 5, tiveram um problema na igreja. Ananias e Safira chegaram ali e mentiram. Veja, tudo sobre dinheiro. Mentiram sobre o dinheiro. Note o que aconteceu. Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do valor da terra?
Guardando-a não ficava para ti, e após ser vendida não estava em teu próprio poder? Por que concebeste essa coisa em teu coração? Tu não mentiste aos homens, mas a Deus? E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e entregou o Espírito. Ele caiu morto? Quando o poder de Deus está se movendo, o diabo não tem para onde correr e não tem onde se esconder? Pedro tinha uma perspectiva a partir da altitude em que ele estava. Ele conseguia ver a diferença de alguém que estava dando o que era puro para quem estava só jogando um jogo e mentindo aqui. E o que aconteceu? Pedro não teve que fazer nada, sabe? Ele não precisou limpar isso. Ananias simplesmente caiu morto. E mais tarde, Safira caiu morta. E eles continuaram com a igreja. Veja, esse é um ponto. Satanás quer tirar você da igreja, da comunhão que você tem com o seu pai. Mas quando você tem a altitude certa, terá a atitude correta e as coisas acontecerão pelo Espírito. Eu amo lidar com as coisas pelo Espírito. Sabe, um tempo atrás, isso já aconteceu comigo, sabe, inúmeras vezes, sei lá, eu já cansei de contar. Problemas de pessoas, sabe? Coisas acontecendo na vida das pessoas. E sabe, quando você prega uma mensagem de vitória, se alguém está passando por uma tribulação e não tendo uma vitória, se elas não guardarem o seu coração, vai chegar um momento em que elas vão se virar e ficar com raiva de você. Elas vão te culpar porque não está acontecendo para elas como você disse que aconteceria. Então, não faz muito tempo eu tive uma situação e um cara começou a me mandar mensagens. Ele não vinha mais aqui nessa igreja, ele veio muito tempo atrás. Então ele já tinha frequentado aqui uma época, ele começou a mandar mensagens. E ele começou a me xingar, e começou a me acusar e a me ameaçar minha família, falou coisas do tipo, sabe, o objetivo da minha vida agora é derrubar você. Sabe, você começa a ouvir coisas assim, começa a meditar em coisas assim, e antes de perceber já está olhando sobre os ombros, tipo, o que ele quis dizer com isso? Ele quer me matar? Ou será que só quer me machucar? Você entende o que eu digo? E aí esse clima de ameaça continuou. E um dos funcionários da igreja viu ele dirigindo pelo nosso estacionamento, checando tudo. E ele tirou uma foto dele, eu sabia que era ele. E imagine, o funcionário nem sabia sobre o problema. Mas enfim, recebendo todas essas ameaças, ele me mandando mensagens por semanas, recebendo mensagens bem longas. E sabe, você lê o texto e meio que sabe o que está acontecendo. O cara estava bebendo. Ele ficou bêbado e aí começou a me ameaçar. Começou a fazer todas essas coisas. Bem, eu pensei nisso por um tempo e depois simplesmente deixei pra lá. E claro, quando chegava numa loja eu ficava olhando pro lado assim, pra ver se você reconhece alguém, coisa do tipo. Mas o Espírito de Deus me lembrou de algo. Ele disse, filho, resolva isso no Espírito. Você não precisa se preocupar com isso, nem lidar com isso aqui, resolva isso no Espírito. Eu aprendi anos atrás como fazer isso, eu disse, ok, muito bem. Bem, numa conversa eu acabei falando com um dos membros da igreja e calhou que ele conhecia o homem e acabou tendo uma relação estranha com ele. Eu disse, quer saber, vem cá, vem cá. Então fomos ao meu gabinete e eu disse, vamos lidar com isso no Espírito. Eu disse àquele homem, venha cá, vamos dar as mãos aqui. E você só concorda com a oração? Eu disse, em nome de Jesus, eu cancelo essa obra desse demônio contra mim, contra a minha família e contra esta igreja em nome de Jesus. Satanás, as suas ameaças caem agora por terra. Você não vai vencer nisso, então apenas cale a sua boca e não me incomode de novo. Eu vou dizer a vocês, era infalível, todo dia eu recebia mensagens, algumas longas, algumas curtas, mas era isso. A partir daquele momento, até hoje, já fazem vários anos, eu nunca mais recebi nenhuma mensagem daquele cara. Corte isso na raiz. Lidar com as coisas no Espírito. Paulo disse isso à igreja de Corinto. Ele disse, tem fornicação entre vocês, tem esse cara que está morando com talvez a madrasta dele, a mulher do pai. Ele disse, lidem com isso. Entreguem este ao diabo para a destruição da carne, para que o Espírito possa ser salvo no dia do nosso Senhor Jesus. Paulo disse, vocês se juntam e eu com vocês em espírito, façam isso em nome do Senhor. Eles fizeram e quando já estava na carta de 2 Coríntios, o cara já tinha se arrependido e voltado. E Paulo disse, deixa ele entrar? Você pode lidar com tantas coisas no Espírito, sem ter que lutar contra carne e sangue. A sua altitude determina a sua atitude. Se você se sentir combativo, está na altitude errada. Se sentir com medo, está na altitude errada. Se você se encontrar perturbado, se estiver sem paz, está na altitude errada.
Você não pode segurar tudo sozinho, mas pode se encher. Você pode ser cheio. Entregue a Deus sua língua e comece a agradecê-lo. Senhor, eu te agradeço. Eu quero simplesmente agradecer-te pelo que você conquistou. Jesus já derrotou todos os inimigos. Eu não me preocupo com nada aqui. Eu estou dizendo, eu já tenho a vitória sobre o pecado. Eu sou uma nova criatura. Eu tenho a vitória sobre a doença. Uhul! O Espírito de Deus vivifica meu corpo mortal. Eu tenho a vitória sobre a falta. Glória a Deus! Amado, sobre todas as coisas que vocês prosperem, tenham saúde, assim como é próspera a sua alma. E quem, além de Deus, saberia que nesses últimos dias, para andar em saúde, você precisaria prosperar? Pense sobre isso. Custa caro comer certo nos dias de hoje? Custa caro você cuidar do seu corpo? Então é melhor conhecer a mensagem da prosperidade se vai andar em saúde? Do contrário, o plano de saúde é quem vai determinar o que você pode ou não pode fazer? Obrigado pelo seu entusiasmo. Seja cheio. Seja cheio, entregue sua língua a Deus, porque Deus quer fazer alguns de repentes no povo desta igreja. E Ele quer te levar a uma nova altitude, glória a Deus, liberados. Subida sem restrições, 10.000 pés de uma vez só, vamos lá. O clima está propício, o vento já está soprando, glória a Deus. E não há nenhum tráfego, nenhum problema, apenas vitória nesta casa, glória a Deus. Você pode dizer amém? A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.